Boa tarde, pessoal. Rômulo Menezes de novo na área. Nesse vídeo nós vamos falar sobre AVC. Inclusive, você sabe o que é um AVC? É um acontecimento médico muito grave que pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive dentro da sua casa. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar técnicas de primeiros socorros simples em caso de suspeita de AVC, para você agir de forma ágil e eficiente nessas emergências. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre o AVC, tudo que a gente precisa saber. Então, AVC é a sigla usada para acidente vascular cerebral. Quando que isso ocorre? Ocorre quando o suprimento sanguíneo no cérebro ele é interrompido parcialmente ou por completo. O AVC é uma das principais causas de morte do nosso país e de incapacidade de pessoas. Isso é um problema de saúde pública que pode ser evitado por algumas ações e alguns hábitos simples de vida, de saúde. Então é muito importante a gente ter atenção em diagnosticar e tratar. Nesse caso, mais do que nunca, tempo é vida. Nesse vídeo de hoje, ele é muito informativo, porque uma vez que a situação ela se instala, não tem muito o que fazer. Então, o que a gente ganha nesse ponto é saber identificar. Então, mais uma vez, AVC, acidente vascular cerebral, ocorre quando o suprimento sanguíneo ele é interrompido parcialmente ou total no cérebro. Isso causa um déficit das funções neurológicas, ocasionando lesões cerebrais. Essas lesões podem ser pequenas, severas, temporárias ou permanentes. O AVC pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer hora, inclusive com a pessoa dormindo. Nessa parte agora eu vou falar que existem dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O isquêmico tem a maior incidência no nosso país. O AVC isquêmico ocorre quando tem uma obstrução e a redução do fluxo sanguíneo, causando falta de circulação nessa parte que o sangue não chega, e ele é responsável por 80% dos casos de AVC do nosso país, como eu disse. E o AVC hemorrágico, onde ocorre uma ruptura espontânea do vaso com extravasamento de sangue para dentro do cérebro. Fatores de risco para um AVC. Fatores de risco. O AVC ele pode acometer qualquer tipo de pessoa, desde um bebê ao mais idoso, mas existem alguns fatores de risco aí que a gente vai avaliar. O primeiro dele é a idade e sexo, então é mais comum nas pessoas mais idosas, né? Histórico de doença familiar na parte vascular, doenças do coração, tabagismo, obesidade, sedentarismo, uso de álcool e drogas, colesterol e triglicérides. E para as mulheres a questão do anticoncepcional também é um fator que aumenta muito esse risco. Como identificamos os sinais de um AVC? A gente que trabalha muito nessa parte com ambulância, quando a gente vai fazer a nossa abordagem à vítima, a gente passa ali por alguns passos, A, B, C, D. O D, ele equivale para nós sobre os déficit neurológico. Chegando nessa parte que a gente vai identificar se a pessoa tem um evento neurológico sim ou não. Mas para você dentro de casa, como que vai identificar? Existem coisas simples. O AVC ele nos mostra com sinais e sintomas. Inclusive, circula um vídeo na internet onde estava sendo feita uma live e de uma hora para outra um dos participantes da live começa a ter um evento neurológico, o famoso AVC. Como é que a gente pode identificar essas questões? O AVC ele vai se manifestar de algumas formas. O AVC ele apresenta como dormência no rosto, braço ou perna. Eu vou falar melhor sobre isso. Dificuldades em falar, né? Ou seja, quem fala a gente não consegue compreender. Dor de cabeça intensa, flashes na vista e entre outros casos. Mas basicamente é o quê? Se você suspeitar que o seu ente querido, uma pessoa próxima no seu trabalho, seja onde for, estiver tendo um AVC, tem algumas características, como a gente disse, que é o desvio de comissura labial, ou seja, a pessoa ri e o sorriso dela não é um sorriso completo. Ela tem um sorriso de boca torta, né? A pessoa ela não consegue sustentar os dois braços igual eu estou fazendo aqui. Ela tem perda de força em um braço, entende? A pessoa vai falar e você não entende, ela fala, sabe? É o famoso derrame, as pessoas normalmente veem isso depois quando as pessoas têm o evento, né? Ou seja, posterior ao evento, é o mesmo sintoma. Só que aqui a gente ainda quer minimizar esses sintomas, a gente ainda quer minimizar esses traumas que ficam, essas sequelas. Então, o primeiro passo, suspeitou, faça alguns testes. Peça que a pessoa te dê a mão, não vá até a mão dela, deixa que ela te dê a mão. Então, fulano, você consegue me dar as mãos? E estende a sua mão e espera que a pessoa te dê as mãos. Num caso, ela não vai conseguir. Ela vem com uma mão e a outra não vai. Peça ela para apertar as suas mãos de forma contínua. Você vai ver que uma mão tem mais força do que a outra.
Peça ela para dar um sorriso. Fulano, dá um sorriso para mim. Ou seja, faça o sorriso para ela. Você vai ver que o sorriso dela é um sorriso de canto de boca, caído. Ou até mesmo ela nem consegue fazer, ela não tem força para fazer isso. Diga uma frase para ela como: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Normalmente ela não vai conseguir formar essa frase. Então esses são os sinais e sintomas muito sérios e muito importantes para a gente ter, para a gente saber perceber, né? Por que eu estou falando isso o tempo todo, gente? O AVC, ele é um fator neurológico e tudo que é relacionado à cabeça, quanto antes você identificar e quanto antes a pessoa começar a receber o tratamento específico para aquilo, melhor é para a pessoa e a gente diminui muito as sequelas. O protocolo médico hoje, ele diz que precisa ter um atendimento antes de 1 hora do início dos sintomas. Então você começa a ver que é muito sério. Então, identificou que a pessoa está tendo um evento neurológico, tem essas características, imediatamente liga para o serviço médico. Ligar para o SAMU 192, isso é muito importante. E saber direcionar o médico, falar: olha, ela está com um sorriso que só levanta um lado, ela perdeu força do mesmo lado onde o sorriso não levanta, ela não consegue falar de forma clara, ela está queixando de dor de cabeça ou não. Pode ter certeza que isso vai ser informações que vai fazer muita diferença. E assim que você terminar a ligação, provavelmente o médico vai te passar algumas informações e siga. Nesse caso, no vídeo de hoje, o primeiro socorro aí é você saber identificar, saber ligar e passar as informações corretas para a pessoa ter o serviço médico e o atendimento certo. E nesse caso, posterior à ligação, seguir as orientações do médico e procurar manter a pessoa na posição segura, confortável. Se tiver roupa apertando, afrouxa ali as roupas que logo a ambulância vai chegar. Ou se o médico mandar levar para o hospital, cuidado com muito balanço, cuidado com essas coisas. Então, para a gente concluir, no vídeo de hoje, o mais importante aqui não é a ação, mas sim a identificação. Identificar quando ocorre esse evento neurológico vai fazer muita diferença. Você pode ter certeza que todas essas informações que eu passei aqui, se forem aplicadas de forma certa, vai fazer diferença entre salvar uma pessoa ou não, sabe? E diminuir os riscos. Lembra que pode ser uma sequela grave ou uma sequela leve. Quanto antes a pessoa tiver o atendimento dela, melhor vai ser para ela, tá bom? Isso que eu queria passar. Comente nos vídeos, compartilhe, dê o seu like. Vamos fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível e Deus abençoe vocês.